Olá, gente! Boa noite! Muito boa noite por aqui. Sextou, né? Sexta-feira. E a gente tá com mais uma live aqui pra vocês. Eu me chamo Adeleão, sou especialista em autoconhecimento e te ensino, te ajudo a curar a ansiedade e o estresse com poucos minutos do seu dia. É isso mesmo. Aqui a gente fala bastante sobre ansiedade, sobre níveis crônicos de estresse e como que a gente pode encontrar técnicas naturais a partir de filosofias milenares, a partir de uma metodologia que te imprima uma autossuficiência para você lidar melhor com esse mundo louco que a gente está vivendo, porque o mundo tá muito louco. Eu acho que 2022 foi um ano em que, pelo menos para mim, eu atingi os maiores níveis de estresse e ansiedade. E eu tenho conversado com algumas pessoas e percebido que eu não sou a única que me sinto dessa forma. Realmente eu vivenciei esse ano momentos onde eu achava que eu fosse pirar, eu achava que eu fosse surtar. E também vivenciei isso com algumas pessoas que me acompanham, com as pessoas com que eu ensino e ajudo a lidar melhor com isso. E de fato é muito importante perceber o quão o retorno à nossa essência, o retorno às nossas premissas mais humanas e naturais pode fazer diferença num futuro onde podemos dizer que estamos curados da ansiedade, curados do estresse e com maior clareza acerca das nossas emoções. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre a importância de entender as nossas emoções e de desenvolver mesmo, se aprofundar nessa jornada de autoconhecimento emocional e mental, porque hoje a rotina e a dinâmica social e econômica que vivemos nos impõe uma cobrança, uma exigência de produtividade, uma exigência em relação à maneira como a gente deve se colocar, a maneira como a gente deve trabalhar, a busca por propósito. Então estamos o tempo todo impulsionados por esse ritmo frenético do mundo moderno. Como lidar com isso partindo do princípio de que você entende o que se passa dentro de você, que você não está sendo apenas motivado, levado no piloto automático por esses estímulos externos. Então eu acredito que é trabalhando esta base interna, este ambiente onde você tem clareza daquilo que você busca, de para onde você direciona a sua energia, de como você direciona a sua vitalidade, a sua disposição. É a partir deste entendimento e desta solidez do teu ambiente interno, da tua consciência mental e emocional, que você não vai pirar, que você não vai surtar nesse mundo louco, que você não vai se deixar levar por esse piloto automático, que muitas vezes pode acontecer de você trabalhar um pouco mais, de você em algum momento realmente se deixar levar por um ímpeto emocional, mas com muito mais clareza acerca disso, sem necessariamente deixar que isso seja um bloqueio na tua vida, porque o que eu sinto hoje, a partir das pesquisas, das evidências científicas, de uma metodologia baseada em neurociências, e o que eu percebo até mesmo com as pessoas com quem eu converso, amigos, amigas, alunos e alunas, é que estamos todos muitas vezes sem entender exatamente como a gente se sente, por que a gente sente e o que são os nossos pensamentos, o que não são os nossos pensamentos. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco também. E eu convidei uma pessoa super especial, que é a Brenda Quaresma. A Brenda trabalha como analista corporal e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e desenvolver esse assunto com a Brenda. Cadê você, Brenda? Tá aqui a sua solicitação. Vamos entrar ao vivo então com a Brendinha. Olá, muito boa noite. Brenda, tudo bom? Tudo bom com você? Opa. Tudo ótimo, tudo certo, querida. Primeiro, muito obrigada por participar dessa live comigo. Eu sei que acabei divulgando meio que em cima da hora, mas eu acho que o importante também é a gente fazer, é a gente estar aqui ao vivo. Para quem quiser entrar, para quem quiser conversar e trocar e aprender com a gente também. Nesse bate-papo que é sobre um assunto que eu gosto muito de explorar, exatamente por ser um assunto que a gente não fala muito e quando a gente fala, muitas vezes parece ser um pouco subjetivo, né? Ah, vamos falar de emoções e por que as emoções, né? É impressionante como parece que mesmo em 2022, mesmo depois da pandemia e de nós termos nos relacionado com muitas emoções, as pessoas ainda patinam um pouco no desenvolvimento dessa consciência, né, Brenda? Quero que você se apresente e fale um pouquinho do nosso tema também. Então, prazer é meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Meu nome é Brenda Quaresma e eu ajudo as pessoas a entenderem as suas emoções e destravarem e potencializarem qualquer área da vida. Então, entender o que passa com as suas emoções é a principal coisa que vai determinar todos os seus resultados, né? Nós, naturalmente, nós seres humanos, somos seres emocionais predominantemente, né? Porque o inconsciente, ele é emocional. E se você não sabe, não consegue ler o inconsciente através das suas emoções, você não consegue dominar sobre nada, né? Então, é muito importante criar umas teorias aí, né? Alguém bota ideia no mundo e outras pessoas vão levando a mensagem adiante. E acabaram fazendo algo aí, fazendo a gente entender que a gente era só racional, que a gente era uma máquina. E acabaram com a nossa cabeça. Fizeram tudo errado. É o contrário. Eu acho importante, aproveitando que tu trouxeste isso, acho importante a gente esclarecer para a galera que está ao vivo aqui comigo. Eu tô super feliz aí que tem um monte de gente com a gente aqui, um monte de gente, 6 pessoas, mas 6 pessoas que estão a fim de ouvir o papo. Já coloca bastante coraçãozinho aí para o Instagram entregar essa live para outras pessoas, porque eu realmente acho que esse assunto é um assunto relevante. Para uma sexta-feira à noite, então nem se fala. Mas você citou algo muito importante, que é a questão do inconsciente, né? Então, explicando um pouco para a galera que está aqui com a gente, a nossa mente, ela tem um aspecto, um lado nosso mais racional, certo? Que nos traz clareza, que faz com que a gente entenda acerca dos nossos processos cognitivos, que faz com que a gente perceba o mundo e tire as nossas próprias interpretações. Então, esse lado da nossa mente é a nossa mente consciente. Ou seja, aquela que nós temos, de fato, uma percepção clara das ideias, das soluções que a gente busca, até da própria memória, dos acontecimentos que a gente teve, dos aprendizados. Então, esse é o lado da nossa mente consciente. Mas pesquisas já mostraram que esse aspecto consciente da mente é cerca de 1/3 do que a nossa memória, do que o nosso aspecto comportamental e de condicionamento é capaz de armazenar para nos colocar em vivência. Então, existe um mundo muito maior no âmbito mental, em todos e todas nós, que é o aspecto do inconsciente, ou também chamado de subconsciente. É aquele que a gente não consegue perceber de imediato, é aquele que a gente não tem uma atuação, como é que eu posso dizer? A gente não consegue acessar de uma forma tão direta como a gente acessa uma memória na infância, ou como a gente acessa um aprendizado que a gente teve, ou um acontecimento do que você comeu ontem, ou até mesmo as palavras que eu quero encontrar para ter essa conversa com você. Isso é a mente consciente. A mente inconsciente, ela se trata desse aspecto que fala muito mais sobre tudo que a gente armazenou de acontecimentos, de sensações e de emoções também que se refletem no nosso comportamento, né, Brenda? É assim que você entende também a questão do inconsciente? Na verdade, eu entendo que existe uma programação, né? A gente dá uma interpretação para as coisas, né? E conforme essa interpretação ali vai sendo as emoções, a gente sente as emoções por causa das situações que acontecem. E aí, conforme a nossa mente, ela tem uma programação que que a gente vai recebendo desde o útero, né? Mas tem toda uma questão por trás, mas a gente tem uma percepção única de cada fato. Às vezes a gente pode ver, por exemplo, irmãos gêmeos, né? Crescem no mesmo ambiente, tudo igual ali, né? Mas um pode ter mais uma percepção de uma coisa do que de outra. E a interpretação deles pode ser completamente distorcida uma da outra, né? Então, tem uma pré-programação ali para a gente acessar isso. Mas, realmente, assim, existem 2 aspectos que eu vejo, né? Que essa parte do ser humano, que o inconsciente ele é maior. Aí, há suas controvérsias, né? Que tem gente que diz que são 5%, 8%, 12%, 13%. Em média, 90% é inconsciente e, né, 10% consciente. E dentro disso, né, dessa predominância emocional de todos nós, tem uma outra camada que é como nós individualmente somos. Porque a gente tem, apesar de sermos seres emocionais e predominantemente inconscientes, a gente tem a parte de terem pessoas que são mais sensíveis
são mais emocionais e tem pessoas que são mais racionais, mas aí é em outro nível, né? Então tem essa pegada aí de como é cada um. E uma coisa que você falou antes ali, eu quero trazer ali, que você estava falando de exigência ali na introdução, né? E essa cobrança de tudo, na verdade de tudo, né? É cobrança com as mulheres, é cobrança de todos os sentidos. Os homens também recebem a cobrança, porque se as mulheres têm que ser fortes, é porque os homens estão recebendo uma cobrança que eles estão sendo fracos. Então, tudo tem os seus vários lados, né? E uma coisa que me ajudou a não cair mais nessa exigência é justamente que eu aprendi quem eu era. Então, eu comecei a mostrar para o mundo qual é o meu ritmo. Porque você falou ali, né, essa exigência da produtividade e tudo mais. E não só essa exigência, né, mas existem várias exigências em vários âmbitos da sociedade. Mas é quando você se entende, você apenas se posiciona. E aí você não precisa mais ficar querendo, digamos que, atender essas exigências. E isso torna a vida muito mais leve. Mas partindo do princípio que você precisa entender suas emoções e entender quem você é. Porque senão você não consegue chegar nesse nível de sociedade. Quer cobrar? Cobre, mas não de mim. Eu funciono assim. E assim é nos meus termos agora. Né? O ambiente. Eu sei que para quem está assistindo também, para quem vai assistir posteriormente esse nosso bate-papo, falar assim do tipo, eu me conhecer e aprender a me posicionar. Pode parecer simples, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim. A gente sabe que no desenvolvimento das relações, das dinâmicas nas quais a gente se envolve, muitas vezes nós temos dificuldade de nos posicionar, muitas vezes a gente tem dificuldade de expressar o que a gente sente. E tudo isso vem de uma sociedade que se moldou a partir do entendimento de que nós somos seres pragmáticos que devem obedecer um sistema. Então, os nossos pais e os nossos avós, eles tinham uma cultura completamente diferente da nossa. E até hoje nós carregamos um pouco os resquícios dessa cultura e dessa organização social que baseava-se na ordem e na obediência daquilo que deve ser feito, daquilo que deve ser seguido em termos. Eu falei sobre isso ontem, essa semana também, quando eu fiz uma live falando sobre cansaço. Porque, embora nós tivéssemos esse tipo de sociedade há alguns anos atrás, onde todo mundo tinha que seguir um padrão de vida, um padrão de casamento, um padrão de eficiência profissional, tudo isso nos fez entrar num looping muito automático de produtividade e de pragmatismo, ou seja, todo mundo tinha que fazer as coisas sem pensar muito. De repente, nós estamos postos na liberdade de pensar, na liberdade de ser, de ir além, de explorar o máximo potencial do ser humano. Isso também nos coloca numa certa cobrança, né? Então, veja, nenhuma das duas partes... Extremo, né? Exato, nenhuma das duas partes é tão interessante no sentido de o extremo de fazer o que deve ser feito ou o extremo de buscar ir além e a sua melhor versão. Mas diante desses dois aspectos, quem eu sou, como eu me sinto, como eu existo nesse mundo, né? Mas mesmo assim, por conta da história de vida de cada pessoa, esse é um processo que exige muito essa disponibilidade, essa capacidade da pessoa se entregar para esse processo de autoconhecimento. E um autoconhecimento que passa pela emoção. E não tem como a gente, galera, poder experienciar e nos conhecer emocionalmente se a gente não se permite sentir, se a gente não se permite travar contato com essas emoções. O que você acha? Então, isso trata bem, assim, você falou, né, os extremos realmente. A gente veio de algo que não podia nada, e a nossa geração, se você reparar, a gente está meio que num limbo. Porque a gente foi de um extremo a outro, a gente passou por uma pandemia, como você estava falando ali no início, isso fez a gente perceber as nossas emoções, porque existem aspectos, eu quero citar depois aqui um livro muito interessante,
Mas existe a forma que você foi educado emocionalmente, mesmo que não foi assim, alguém falou, mas a forma que ensinaram você a interpretar e a lidar com as suas emoções, você está repetindo isso até hoje, e muitas dessas formas é algo que você ou é inadequado sentir, ou não é nada, deixa pra lá. Né? Grande parte é isso, né? Ou você se cobra por estar sentindo, ou você nem é tanto assim e acaba deixando pra lá. E aí vem justamente uma pandemia que te obriga a parar de desacelerar, e agora você não tem pra onde fugir, né? Não tem aquela... Porque até essa busca pela excelência, e na verdade a busca pela excelência ela é positiva, mas às vezes a busca pela perfeição por atender essas exigências da sociedade, como a gente vem falando, né, da produtividade e tudo mais, a pessoa ela acaba entrando nesse ritmo porque isso traz para ela uma fuga. Porque quanto mais eu estou me ocupando com coisas, né, menos eu tenho tempo de olhar para essas coisas que estão me incomodando. Então, tem esse ponto. Tem um escritor chamado John Gottman, deve ser, John Gottman. e ele falou sobre a educação emocional dos filhos, né? Dos nossos filhos. Como chama? E a educação emocional de nossos filhos. Que legal! E ele entendeu que existem 4 perfis principais, né? De como que se lida com as emoções. Então tem aquela pessoa que justamente... tudo começa na infância, né? Sei lá, você teve uma frustração qualquer, sei lá, você estava brincando e um brinquedo quebrou, enfim. E aí, como que seus pais te ensinaram a lidar com aquela situação? Tem pais que são são 4 perfis, né? Tem os simplistas, que é aquele que olha para aquela situação e olha, não é nada, deixa para lá, isso não é motivo para chorar, tenta minimizar aquilo que a criança está sentindo, né, para acabar com aquele choro ou aquele desconforto daquela situação, e distrai a atenção da criança para outra coisa. Isso me afetou demais e não faz muito tempo que eu descobri isso. Que toda vez que algo me gerava uma angústia, uma frustração ou uma insatisfação, sem perceber, eu não via aquilo, eu fingia, né? Eu fingia que não tinha acontecido nada. Eu não percebia, na verdade, que não tinha acontecido nada. Porque desde sempre, quando eu tinha uma frustração, desde criança, eu fui ensinada, né? Tipo, foi assim que era a situação. Não é nada, deixa pra lá. Na tentativa dos adultos ali de me acalmarem, de amenizarem a situação pro meu lado, mas eles me ensinaram aqui a fugir disso. Então eu ficava procrastinando loucamente quando eu tinha esses momentos de frustração. E eu não percebia. Porque eu aprendi a desenvolver o pelo menos, né? Isso aqui aconteceu, essa situação ruim, sei lá, quebrou meu brinquedo, mas pelo menos eu tenho outro para brincar. Aconteceu aqui, o fulaninho brigou comigo, mas pelo menos tem uma outra situação. Então, quando a gente fica nessa do pelo menos, a gente vai se contentando com aquilo e não percebe a real frustração que ficou. Aqui cutucou ali. E aí você vai diminuindo, minimizando, na verdade, aquilo que você está sentindo e foca em outra coisa. E acaba que não foca, né? Você desfoca daquilo e acaba entrando num looping de procrastinação. Então, muito dos resultados das pessoas que empacam pode vir disso. O meu empacou muito tempo por causa disso. E eu não tinha esse conhecimento, né? essa clareza que esse homem com esses perfis trouxe para mim, assim, que foi sensacional. Tem os pais também desaprovadores, que são aqueles que tudo que a criança sente é crítica, que isso aí não é motivo para chorar, para de chorar por bobagem. Então, não é uma coisa assim, tipo, não foi nada, deixa pra lá. É assim, isso aí é errado, você não pode sentir isso. É a mensagem que a criança entende. Então, ela acaba tendo que suportar todas aquelas emoções, não direciona, não sabe direcionar, e acaba se sufocando, se afogando com aquilo dali. Tu quer fazer alguma colocação? Não, tô achando ótimo. Esse lance de você voltar para sua história de vida pessoal é bem interessante, porque eu acho que isso tem muito a ver com os condicionamentos e os comportamentos que a gente desenvolve hoje, né? Sim. Sim, porque se você, por exemplo, nesse caso, né, dos desaprovadores, se sempre que você tinha uma emoção, sempre você era cobrada e isso era ruim, você se sentia uma pessoa, meu Deus, eu sou inadequada. E aí vem todas as suas outras construções e aí você vai pegar o quê? Vai querer
enfiar no fundo do poço tudo que você sente. Porque tudo é inadequado. Toda situação, ficou com raiva é inadequado, ficou triste é inadequado. Então, tudo é inadequado. Então, você não pode ter emoção nenhuma. Sim, sim. E isso também muitas vezes se apresenta como uma trava para quando você quer desenvolver essas emoções na tua vida hoje, na tua vida social, na tua vida afetiva. Você quer desenvolver uma relação, você quer, de repente, desenvolver um comportamento, uma habilidade, e muitas vezes não consegue perceber que não necessariamente tem a ver com a tua capacidade de fazer ou não alguma coisa, mas também tem a ver com a tua capacidade de se conectar com uma devida emoção, né? E dentro da metodologia de trabalho que eu tenho, a ideia de você colocar as pessoas em atenção plena, com a observação dos seus próprios pensamentos e das suas próprias emoções, vai na direção de você perceber esse condicionamento antigo, porém muito primordial, muito primário, que muitas vezes domina e rege o restante das tuas reações e dos teus comportamentos, né? Porque como ele foi moldado num momento muito importante da nossa existência, que é o momento onde a gente está criando memórias de uma forma mais ampla, que é quando nós somos crianças, né? A gente está com a cabeça muito aberta, com tudo ali muito, muito perceptível de absorção, de conhecimento, de tudo. Por isso que quando a gente cresce, é mais difícil aprender determinada coisa do que quando a gente é criança. Porque quando a gente é criança, a gente está ali com os circuitos neuronais prontos para aprender, para absorver experiências. Então, se você tem uma experiência negativa acerca de uma determinada situação, de uma vivência com pessoas, parentes, enfim, isso muitas vezes fica ali como uma memória subconsciente que interfere na tua vida no futuro, né? Na tua fase adulta, não é isso? Um pouquinho? Com certeza. Na verdade, tudo que tu aprende durante a infância, através ali do que você ouve, das experiências que te apresentam, né? Do ambiente que você está inserido, tudo determina a sua vida hoje. Por quê? Porque você aprendeu que a vida era daquela maneira de forma inconsciente. Então, você age daquela forma. A minha questão com esse negócio de minimizar as emoções, por exemplo, para mim era assim que se lidava com as emoções. Eu jamais, se eu não tivesse sabido disso, né, desse estudo maravilhoso aqui, eu jamais ia perceber, talvez, né, que era eu que estava, eu que fui ensinada, programada de uma forma que não era eficiente, né? E porque aquilo era natural para mim. Aquilo, na infância, na verdade, 85% dos nossos bloqueios, de qualquer coisa que acontece na nossa vida hoje, está na infância. Aí ele mais uns 10% da fase ali do 0 a 8 anos de idade. Ali 85% de todas as informações e dos padrões que você carrega vem de lá dessa fase aí. E aí o resto é gradativo. Tô chocada. E assim, a importância de entender o que você sente, porque tudo que acontece na sua vida é uma manifestação e serve para atender uma necessidade emocional que você não viu. Então, por exemplo, as pessoas que estão, sei lá, elas sempre têm um problema na vida delas. Elas sempre têm alguma coisa e elas, sabe como a vítima do mundo? Então, ela entende que se ela não tiver um problema, na cabeça dela, ela não tem motivo para ser amada. Porque lá na infância, ela entendeu que ela só tinha atenção dos pais quando ela ficava doente, ou quando ela tinha algum problema na escola, ou quando ela se machucava, ou quando alguém fazia bullying com ela. Então, às vezes a pessoa vive atraindo situações ruins, mas é para quê? Para atender uma necessidade emocional, que normalmente está ligada à sensação de se sentir amada e pertencente. Então, assim, cara, uma coisa aleatória que acontece na tua vida, sei lá, você saiu e caiu de bicicleta, ou você saiu e foi assaltada, ou você saiu e achou um dinheiro na rua, não importa. Tudo está na sua vida para quê? Para atender uma necessidade emocional. 100% das coisas que acontecem na sua vida, inclusive problemas de saúde, né? Problemas no relacionamento, problemas financeiros, problemas de saúde,
Tudo está relacionado às suas necessidades emocionais. Por isso que é importante olhar para o que você sente. Por isso que é importante você se conhecer. Entender quais são as suas necessidades emocionais, porque existe assim digamos que é um padrão de necessidades que você tem. Então, quando você entende esse padrão, você consegue entender outras formas de atender essa necessidade. Por exemplo, a pessoa que ela é muito sensível, que ela gosta de estar com muitas pessoas e tal, ela tem o medo de ser abandonada. Então, ela acaba se botando em situações, muitas vezes não conseguindo dizer não, muitas vezes sufocando o que ela sente, por mais que às vezes ela não consiga muito, mas ela acaba sufocando o que ela sente e não expressando porque foi ensinado que era inadequado. E isso faz ela sentir, aí ela fica se adaptando ao que os outros esperam naquele ambiente ali para ela não ser abandonada, mas ela está sempre ressentindo essa dor. Por quê? Porque ela não aprendeu a suprir essa necessidade. E existem tarefas práticas e simples que você pode fazer para você suprir essa necessidade. Então, tudo é uma forma de você entender qual é esse padrão de necessidades que eu tenho. Né? Quais são as minhas necessidades? O que essa situação que está ruim, está acontecendo na minha vida, o que ela está me trazendo de positivo? Se você investiga a fundo, você vai puxando aquilo dali, vai chegar na raiz e a raiz está ali uma necessidade não atendida. Você tem um benefício, por pior que seja a situação, você acaba tendo um benefício. E esse benefício é para atender essa necessidade. Então, tudo está conectado. Entender as emoções é a principal coisa que você precisa fazer por você. Você precisa entender o que você sente. E não ser só um acúmulo, né, de cobranças e deixar que descarregue e despeje todo o lixo do mundo em cima de você. Né? Você precisa libertar do que depositaram em você e descobrir quem você é de verdade. Né? Descobrir o que tem de dor ali para poder limpar. Eu vejo que, por incrível que pareça, as pessoas elas têm medo, por mais que elas busquem, às vezes, por terapias, por atendimentos e tudo mais, né? Buscando respostas para a vida delas, o nível de resposta que elas encontram, às vezes pode afastá-las. E isso é uma dor do meu público, assim, que eu vejo, porque o meu atendimento, a forma que eu faço, assim, eu consigo mapear, como eu já entendo lá, no primeiro atendimento eu vou chegar lá se eu não chegar na causa exata, eu vou chegar ali na raiz, em alguma das raízes ali, e você já vai sair com uma resposta. Então, às vezes, é tão profundo que a pessoa tem medo de chegar naquela dor. Sendo que quando você larga o medo de chegar na dor, você olha para aquilo, você consegue curar. Por quê? Porque a dor tá por causa da percepção que você tinha quando você era criança. E foi só uma percepção daquela criança que era pequena e indefesa, que se sentia desprotegida, que se sentia desamparada. Mas hoje você venceu isso já. E olhar para isso vai ser só para você olhar para ver, poxa, a minha criança entendeu interpretou mal isso aqui. E aí você consegue dar um novo significado e fica mais leve. Mas para isso precisa coragem. Coragem para olhar para aquela dor. Porque dói simplesmente porque você era desse tamanhinho. Então parecia que a situação era um bicho-papão gigante. Só que hoje você cresceu, você é maior do que você era. Então o problema, ele automaticamente vai ser menor do que ele parecia ser. E aí precisa de coragem, porque esse é o ponto. Enquanto você lida com os seus problemas, você está carregando eles. Agora, quando você tem coragem de olhar para a sua dor, você consegue encontrar o caminho para resolver aquilo dali. Então, o segredo não é nunca fugir, e sim procurar. Procura as dores que você tem. Se despertou alguma coisa, vai atrás, vai investigar. Por quê? Porque é ali que está a chave para você soltar aquele peso, para você se libertar daquilo. Nossa, faz muito sentido. Você falou várias coisas muito interessantes aqui e eu vou trazer um pouco de um resumo rápido para quem entrou agora e para quem está pegando a live na metade aqui. Mas basicamente, tudo que a Brenda está falando aqui vai na direção da gente entender que muitos dos aspectos da nossa vida, das coisas que a gente faz, das relações que a gente atrai e daquilo que a gente quer mesmo, tem um fundo emocional. Então, entender que a nossa consciência emocional é super importante.
é fundamental para você que está cansado, está cansada de viver como se estivesse o tempo todo dando voltas e voltas no mesmo lugar. Para você que tem interesse em, de repente, destravar alguma área da vida, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, e sente que isso, alguma coisa te impede, não consegue perceber o quê. Então, perceber melhor o que você sente, como você sente, e se conectar com essa consciência emocional é muito importante para o seu desenvolvimento humano, para o seu desenvolvimento como pessoa. E aí, Brenda, desculpa, eu quero trazer a questão do medo da pandemia, né? A gente viveu aí sob um sentimento de medo muito grande. Foi o medo de morrer, foi o medo de perder parentes, foi o medo de ficar trancado em casa por muito tempo, enfim, medo de pegar Covid. E se você para pensar hoje, você que está assistindo a live aqui com a gente, quantas vezes você não quis fugir desse medo, né? Quando, por exemplo, você bebeu bastante, teve gente que bebeu muito, teve gente que engordou bastante. O quão isso não tem a ver com esse aspecto do medo e o quão você também não levou isso para o teu dia a dia nesse momento onde a gente ainda está se adaptando nesse estilo meio home office, meio híbrido em casa, no trabalho, essa nova forma da gente se conectar com as pessoas, da gente se encontrar as pessoas. Tudo isso passa por um lugar de você se perceber depois de um momento onde você sentiu muito medo, um medo coletivo. Então, a importância de você olhar para isso também, e não apenas olhar, mas também sentir novamente, né? Sentir como isso reverbera no teu comportamento, nos teus pensamentos. Eu tenho uma experiência pessoal que eu queria compartilhar aqui, que foi quando eu foquei em fazer uma coisa esse ano. Eu queria muito desenvolver um projeto e fazer esse projeto acontecer. E fiz um monte de coisa. Mas eu sempre pensava, quando eu pensava nesse projeto, eu sempre pensava que ele precisava dar certo, senão as coisas iam ruir. Então, eu tenho que fazer esse projeto dar certo, senão eu vou ficar sem dinheiro, senão eu vou ficar, sabe, focando no medo. Então, eu olhava para o projeto não querendo que o projeto floresça, porque eu acho que ele é um projeto bonito, porque ele vai ser legal, ele vai expandir conhecimento, ele vai trazer uma coisa bacana para minha vida, para a vida das pessoas que se conectarem com ele. Eu olhava para o projeto sentindo medo. Então, olha a importância de você perceber se você está fazendo alguma coisa, se você está focando em numa determinada ação, num determinado projeto, numa determinada relação. Se você está focando nisso, porque você realmente está comprometido em fazer aquilo acontecer, porque você está apaixonada, apaixonado por aquilo, por aquela pessoa, ou você está fugindo de uma emoção, ou você está apenas buscando não sentir alguma coisa. E eu sei que esse papo é um pouco profundo, né? Porque existe um processo de você buscar perceber isso. Não é da noite para o dia. E algumas práticas a gente tem, né? A própria prática da respiração e da atenção plena que eu proponho com as pessoas que gostam do trabalho. As práticas que a própria Brenda pode trazer também para a gente, acerca de analisar como que você sente, analisar a tua experiência na infância, da tua vivência pessoal, enfim. Existem várias formas de você buscar perceber como que você se posiciona em relação à sua consciência emocional. Outra coisa que eu também percebi esse ano, e olha só que doido, né? É que muitas vezes eu me relacionava com pessoas afetivamente, não porque eu de fato estava envolvida com essa pessoa, mas porque eu queria fugir do medo de ficar só, do medo de não ser aceita, do medo de dizer não e me sentir rejeitada, sabe? Isso é muito louco, assim, você chegar à conclusão que muitas vezes você entra num relacionamento e se envolve naquela situação, mas não está necessariamente envolvida com a pessoa. Está envolvida com uma necessidade pessoal de estar, de se sentir acolhida, protegida, né? E não e aceita em algum nível, né?
Então, são processos pessoais meus que eu tô compartilhando aqui com quem está assistindo apenas para entender o quão isso faz sentido quando você olha para sua história de vida e quando você se permite se conectar com as emoções. E aí, Brenda, a gente já está aqui um pouco que desenvolvendo a conversa. Para quem está assistindo e está falando assim, beleza, legal, bacana, muito legal tudo isso que vocês estão falando, viu, gente? Mas e aí? O que eu vou fazer, né? Essa live vai acabar, eu não vou dormir hoje porque eu vou ficar pensando nas coisas que eu vivi na infância, o que isso tem a ver com a minha emoção, para que caminho eu vou, o que eu faço para minimamente começar a perceber isso. Qual é a sua dica, Brenda? Olha, a minha dica é entender esses perfis aqui que esse Gottman aqui descobriu, tá? Porque foi muito desafiador para mim, que tem, eu vou recapitular aqui rapidinho, tá? O simplista, que é aquele que a pessoa tá com uma emoção, ela muda o foco daquilo, minimiza a emoção e muda o foco da situação para aliviar aquilo. Esse é o simplista. O desaprovador é aquele que se cobra para não sentir porque se sente inadequado, porque foi ensinado que é errado sentir. Tem aqueles que têm os permissivos, que sentem, a criança tinha um problema, ela chorou lá, ela pôde se expressar, ela teve um ambiente para se expressar, mas não foi feito nada com isso. Então são as pessoas que a gente chama muitas vezes de mimizenta, as pessoas, né, que vitimistas, os coitadinhos da vida. Tem muito disso, que eles só ficam falando do problema, mas não fazem, não dão um passo para resolver. Né? Então tem esse perfil também. E o ideal é o quê? É o educador emocional, que é aquele que faz o quê? Percebe o que está sentindo, nomeia, que já é comprovado, cientistas já comprovaram que você falar sobre o que você está sentindo diminui em cerca de até 50% a sua emoção. Fizeram testes lá em ressonância magnética e às vezes a pessoa estava lá, disparava as luzinhas lá no cérebro, lá do medo, e aí o cientista lá, o pesquisador perguntava, você está com medo? E só da pessoa falar, sim, eu estou com muito medo. Aquilo dali, a atividade cerebral diminuía cerca de 50%. Então, de você dar um nome para o que você está sentindo, ou vários nomes, né? É frustração, é angústia, é dor, é raiva, é sei lá eu o que é. Você dá esses nomes já faz você se acalmar. E aí, depois disso, você tem que buscar um jeito de o que eu vou fazer agora com isso. Né? O que me despertou esse sentimento? Porque é importante você entender, porque sempre tem um gatilho. Nada é do nada. Sempre vai ter uma situação, uma fala ou alguma coisa que é um gatilho. E quando dispara esse gatilho, é por quê? Porque remete inconscientemente a algo que estava guardadinho lá na infância. Algo lá na infância que você teve que tolerar, ou que você não pôde se posicionar, ou não pôde fazer nada. E hoje, quando tem uma atitude parecida, desperta aquela dorzinha, cutuca aquela dorzinha lá que tá soterrada, camadas e camadas e camadas em cima ali tentando esconder, mas vai lá bem no ponto certo e aí você, muitas vezes, né? Então, é olhar para o que você está sentindo e nomear. E entender o que despertou isso, para você entender o que eu posso fazer com isso a partir de agora. Porque senão você vai ficar sempre no automático. Então, você olhar para o que você está sentindo e se perguntar o que eu estou sentindo agora, o que isso me despertou, qualquer desconforto. Porque uma coisa que você falou, né, que tem gente que bebeu muito, tem gente que comeu muito e tal, isso foram tudo fugas emocionais. Fugas emocionais. Eu conheço uma pessoa que a esposa dele faleceu e ele saiu ficando com muita gente, conhecendo muita gente no Tinder e tal, e se relacionando, assim, né, por uma noite com várias pessoas. Porque era uma fuga emocional. E, assim, a fuga pode ser com droga, pode ser com sexo, pode ser com comida, pode ser com bebida, pode ser com trabalho, pode ser com competição, pode ser com muitas coisas. Com tudo que é excesso, acaba sendo uma fuga da realidade. Então, você precisa... É como se fosse realmente uma droga, né? Você precisa de cada vez mais para tampar aquilo dali. E a ferida, quanto mais você abafa,
e mais você estanca, mais você precisa amortecer, porque vai doer mais. Quanto mais está pressionado, mais vai doer. E aí você precisa cada vez mais de buscar estímulos externos para fugir daquilo. Então, e esse caminho, ele é sempre mais penoso, ele é sempre mais cansativo, ele é sempre mais pesado, né? O segredo é realmente você se olhar. E essa dificuldade de dizer não, como você falou, porque realmente a gente tem muito essa coisa de não querer desagradar, de querer atender as expectativas dos outros, de ficar repetindo aquilo que nos ensinaram, né? A gente foram botando um monte de rótulo na gente durante a vida e a gente passa a vida equilibrando aquele... Sabe quando... Já viu na loja, assim, que a etiqueta bota um preço, daqui a pouco bota outro, daqui a pouco bota outro, daqui a pouco tá um bolo desse tamanho, assim, de etiqueta na roupa ali? É a mesma coisa que fizeram com a gente. Botaram rótulo, porque você é burra. Porque você é isso. Porque você é desastrada. Porque você é não sei o quê. Então foram botando tantos rótulos em você, bons e ruins, que hoje você está se lascando para equilibrar todos eles, para poder manter aquilo dali, para não desagradar. E o dizer não é uma trava absurda, que é fruto de uma dependência emocional. Porque justamente pelo que você falou, você acaba se condicionando e aceitando situações para ter aquele preenchimento ali. Só que aquilo dali é superficial. Porque, na verdade, quando você se apaixona por alguém, num primeiro momento, você não se apaixona pela pessoa, porque você nem conhece aquela pessoa. Você se apaixona pela sensação que a pessoa faz você sentir. E estando focada nisso, você acaba aceitando situações. Eu já tive um relacionamento super abusivo e no 5º mês eu já tinha descoberto que eu não queria mais e eu fiquei mais um ano para conseguir terminar. Por quê? Porque eu me sentia manipulada ali com as situações e eu ficava esperando que aquele sentimento lá do início, aquela parceria lá do início, assim, voltasse. Só que nunca mais volta. A pessoa vai tomando conta, ela vai fazendo as coisas e depois acaba fazendo você se sentir mal, sendo que você não fez nada de errado. E a pessoa vai trazendo aquilo dali. E muitas vezes ainda briga com você, depois vem lá como se estivesse fazendo um favor de fazer as pazes com você. E aí fica tudo bem por um dia, dois, daqui a pouco volta tudo de novo. Mas por quê? Por aquela manipulação, por aquela coisa de, no fim, você ficar esperando que volte aquela sensação, que volte aquela pessoa que te preenchia lá no início. Mas aí a pessoa fez uma coisa, você relevou, daqui a pouco a pessoa faz outra, você relevou de novo, deu. Você ali acabou o relacionamento, porque a pessoa sabe que não importa o que ela faça, você está ali mendigando a atenção dela. Então ela começa a se sentir superior a você, ela começa a fazer você se sentir inferior, na verdade, para ela se sentir superior, e acaba ali naquela manipulação. Você deu um sorrisinho e fez sentido? Não, é que você tá pegando na ferida, né, Brenda? Tava aqui, só assim, só machucando aqui, mas é isso, cara, é um processo. E assim, é isso, né, gente? Eu acho que, basicamente, a gente foi bem profundo aqui nessa conversa de sexta-feira à noite, véspera de Natal, para que vocês que estão acompanhando a gente, estão assistindo esse bate-papo gravado, entendam que já deu de você achar que tudo na nossa vida passa pelo superficial e que você não é uma pessoa muito das emoções e não precisa desenvolver isso na tua vida. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam mais, né? Titia Adelaide, titia Brenda estão aqui para te contar um monte de coisa que talvez estejam tocando no seu coração, assim como tocaram no meu, quando ela trouxe vários exemplos, eu fiquei, nossa, é isso mesmo, eita, é isso mesmo. Para você entender de uma vez por todas que a sua consciência emocional rege as suas escolhas, rege as suas decisões. A sua consciência emocional lidera a maneira como você se coloca neste mundo. E este mundo está cada vez mais cíclico, cada vez mais inconstante e exigindo de nós esse entendimento de quem somos, para que não acabemos por
seguir um fluxo frenético de piloto automático, de querer fazer tudo, de querer ir além, esgotando as nossas qualidades cognitivas, esgotando as nossas qualidades emocionais. Então, se você é uma pessoa que está se sentindo esgotado, esgotada, muito cobrado nas suas relações, talvez seja a hora, seja o momento de você começar a entender melhor o que você sente, de você começar a olhar para esse espaço interno, porque muitas vezes é dentro de nós que estão as verdadeiras respostas e as verdadeiras chaves para o autoconhecimento e para destravar algumas coisas. É óbvio que se você quer realmente perceber e se aprofundar nisso, a minha sugestão é que você tenha um direcionamento, que você busque uma prática de autoconhecimento, seja a prática na qual a Brenda tem uma especialidade maior, que é uma prática que envolve a análise corporal, né, Brenda? Seja a questão do autoconhecimento a partir dessa conexão física, que vai muito mais na direção do meu trabalho, quando eu te falo para você aprender a respirar, e no ato de aprender a respirar, você percebe esse ruído interno e começa a perceber as nuances dessas consciências mais sutis, dessas coisas que muitas vezes a gente não percebe de imediato, mas estão aqui dentro. Mas aí, para você que está aqui hoje e de repente está querendo entender melhor como que isso passa no teu nível de consciência, a minha sugestão é: pega um papel hoje à noite, quando terminar essa live, e escreve. Vocês ouviram a Brenda falar aí que pesquisas já mostraram que quando você fala, quando você traz clareza para uma determinada emoção, e além de diminuir, talvez seja um bom começo de você traçar um panorama do quanto aquela emoção influencia na tua vida. Então, eu acho que a escrita, também chamada de escrita terapêutica, ela é fundamental, independentemente do caminho que você escolhe. Você não acha, Brenda? Eu acho, e ainda acrescento algo, porque eu tenho particularmente, sempre gostei de escrever, mas eu tenho uma necessidade muito grande de falar. E nos piores momentos da minha vida, eu não tinha com quem falar, ou com quem eu falava não entendia, né? Então, o que eu fazia? Eu moro em Balneário Camboriú, então eu tinha o privilégio de caminhar na praia e conversar sozinha, mas abre um grupo, uma conversa com você mesmo no WhatsApp, ou bota alguém num grupo aí, depois exclui, diz para um parente, eu vou te botar aqui, mas já vou te tirar, uma amiga, enfim. Faça um grupo com você mesma e para você mandar áudios para você aliviar o que você sente, porque assim, muitas vezes, principalmente quem tem problema de comida, com comida, na verdade, né, que acaba descontando, comendo as emoções, essa prática, ela é maravilhosa. Pega e fala, grava um áudio para você mesma. Eu, muitas épocas, eu gravava um vídeo falando alguma coisa, depois eu assistia o vídeo para entender o que eu tinha falado, e daí eu me respondia. Enquanto eu estava assistindo o vídeo, eu respondia aquilo ali, então eu tinha uma conversa, eu me terapeuteava, tinha uma conversa comigo mesma, mas por causa dessa minha necessidade de falar. Só que toda vez que eu falava, eu conseguia ter clareza, uma clareza maior. Então, escrever, gravar áudio funciona muito bem. Tem um grupo ali só com você. Faça isso, porque as emoções, elas precisam sair, né? Vai tomar um banho quente, se acaricia, se abraça, deixa a emoção sair, porque o choro é a materialização das emoções, sejam elas quais forem, né? Porque chorar de raiva pode, chorar de alegria pode, mas de tristeza não, porque é fraqueza. Não, você pode chorar por qualquer coisa, porque o choro é a materialização de uma emoção, simples assim. Então, se permita botar essas emoções para fora, porque de uma hora ou outra elas vão ter que sair. Se elas não saírem, porque ou você se posiciona, né, fala o que você está sentindo, e não é cobrando os outros, né? É falando como você se sentiu em relação à situação. Porque ninguém tem como discordar do que você sentiu. Você não vai estar acusando ninguém, nem cobrando ninguém. Você vai estar trazendo consciência para a pessoa de que aquela atitude dela despertou algo ruim em você. Então não tem nada de errado com a atitude da pessoa. O que acontece é que na sua interpretação aquilo não foi bom. E você precisa contar para a pessoa, porque às vezes ela não sabe que ela está te magoando agindo daquela forma. Então, a
questão do posicionamento entra nesse sentido. E você falou ali que eu cutuquei ele na ferida ali que doeu, mas nenhuma dessas cutucadas foi só para doer, que na verdade quando a gente vai limpar, realmente dói, né? Mas se você limpa, suporta aquela dor, depois você tem uma vida inteira para viver sem aquilo, né? Então, às vezes vale a pena, porque às vezes você fica fugindo e fica ali, cutuca aqui, mas aí dói, daqui a pouco você já deixa para lá, e isso aí vai criando uma somatização. E aí a emoção uma hora vai sair, ou você expressando por bem, ou você aguentando e estourando quando não pode, no pior momento, porque tem uma hora que você vai botando eu sempre penso numa sacolinha de mercado, que ela é muito ruim, né? Sempre vai botar qualquer coisinha mais pesada, tem que botar 2, 3 para aguentar. Então pega uma sacolinha de mercado e enche de pedrinha de construção, enche de pedrinha. Cada coisa que você vai guardando é uma pedrinha que você coloca ali. Só que vai chegar um ponto que você vai colocar uma pedrinha, e aquela última pedrinha vai estourar todo o saco. É que nem a gota d'água no copo, né? Então vai estourar tudo aquilo. E aí o que acontece na maioria das vezes? Vem a culpa, vem por ter estourado, vem todo um ressentimento, vem todo um acúmulo ainda maior, uma cobrança ainda maior por ter estourado. Aí o que você faz? Você vai lá, pega uma sacolinha um pouco maior, não é mais resistente, mas ela é maior. Aí ela cabe mais pedrinhas. Aí você junta todas aquelas, porque a culpa é isso, né? Você estourou, soltou o que estava sentindo, aí depois, opa, deu ruim. Aí você pega, vem a culpa, catando tudo aquilo, né? Remoendo tudo aquilo, botando num saco maior e aguentando mais coisa até que daqui a pouco todo o ciclo se repete. Então, nesse sentido, você precisa, o quê? Posicionar suas emoções, senão você vai estourar no momento que não deve. E se você nunca estourar porque você consegue suportar muito, vai estourar para dentro. Vai estourar, vai aparecer através de doenças, mas vai aparecer, seu corpo vai mostrar. Então, crise de ansiedade pode disparar, por exemplo, né? Fora doenças, outras doenças, câncer e outras doenças, né? Independente, tudo vem de uma somatização de emoções que não foram expressadas, que foram reprimidas, que foram alimentadas, remoídas, na verdade. Então, tudo isso acaba te prejudicando. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é fale com você mesma, né? Expresse o que você sente. Porque aí você vai criando, você vai treinando isso. Treina num grupo só com você. Daqui a pouco você vai estar conseguindo dizer para as pessoas, sem ofender, sem brigar, sem magoar. Porque eu entendo que tudo pode ser dito. Tudo depende da forma como você diz. Então, eu posso chegar e falar: ô, Adê, você falou tal coisa, você fez isso, você me magoou. Ou eu posso falar: ô, Adê, aquela coisa que você falou, cutucou em alguma coisa aqui, eu me magoei com aquilo. Tudo ali despertou algo ruim em mim. Gostaria que, se você prestasse mais atenção, não fizesse mais dessa forma, porque dessa forma não é muito legal para mim. E aí a gente chega num acordo, porque talvez você não teve a intenção de falar algo e me magoar, mas eu me magoei. Eu não posso dizer que você me magoou, porque talvez não tenha sido a sua intenção. Agora, quando eu falo como eu me senti em relação àquilo, fica muito mais leve. Você não vai buscar se defender e eu não estou querendo atacar ninguém, eu só estou querendo resolver aquele ponto. Então, esse é o primeiro passo do posicionamento. Você ter clareza do que você está sentindo e você falar como você se sente, como você se sentiu em relação a determinada situação. E nunca acusar a outra pessoa. E isso torna as relações muito mais leves e a sua vida também, no geral, né? Porque você consegue expressar, você não precisa ficar acumulando aquela raiva. Ah, porque a pessoa não se toca, porque ela fez isso e ela não percebe. Não, ela não vai perceber enquanto você não falar. Não tem aquela famosa frase que o óbvio precisa ser dito? Na verdade, o óbvio precisa ser reconhecido, né? Total. Então tem que... Se você fica só aguardando, não tem como uma pessoa adivinhar o que você está sentindo, né? Muito massa, cara. Muito legal. Adorei. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Mas eu acho que é um pouco sobre isso, né, gente? De entender a importância de nós cada vez mais estarmos atentos e presentes para como a nossa consciência emocional se acumula e se desenvolve, porque ela tem a ver com basicamente tudo que a gente escolhe fazer e todas as nossas relações e expressões no mundo.
Então, que você tenha conseguido entender, para quem está assistindo, um pouco da importância de prestar atenção e estar mais presente para as suas consciências emocionais, para que isso realmente possa te ajudar nos teus processos, nas tuas metas para o ano que vem. Brenda, você quer acrescentar mais alguma coisa? É só um ponto, né, que você falou ali que se a pessoa está buscando, não existe pergunta sem resposta, né? Então, qualquer coisa que você esteja sentindo, existe uma resposta. E a Dê falou, né, de você buscar um caminho. E eu trabalho com a parte emocional, mas nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos que trabalhar nas três esferas. Não adianta pegar só um mentor na área mental e espiritual, um mentor só na área espiritual ou outro só na área corporal. Eu tenho que ter o conjunto de tudo. Né? Então, acho que você tem que buscar o conhecimento, porque, na verdade, todos os caminhos, eles, de alguma forma, eles vão te guiar para o que você precisa. Então, não se contente só com um, né? Busque em várias áreas, porque nós somos seres triunos. Então, nós temos que trabalhar as três esferas. Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos fazer mais lives. Eu adorei o nosso bate-papo. Total, eu quero, tô dentro. Vamos marcar uma por semana. Bom, galera que acompanhou, obrigada também. A gente vai deixar essa live salva por aqui, pelo meu Instagram, depois vai lá pro YouTube. Então aproveita esse tempinho que ela vai ficar aqui no feed e indica essa live para alguém que você acha que possa se interessar pelo assunto, para alguém que de repente está precisando ouvir um pouco sobre a importância de sentir, de perceber as emoções e de trazer clareza para os sentimentos. Brenda, obrigada pelo bate-papo. Aprendi super com você. E quero aprender mais, hein? Vamos trocar figurinhas aí. Vamos sim. Eu já tô fazendo aqueles exercícios que você me mandou lá, eu fico lá, sem respirar, encolhendo tudo. Quero mais, manda mais. Bom, bom então. Um beijo para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.